desejar ter o caminho, verdade e vida, nós aprendemos através do Evangelho, né, de Jesus, o que a parábola, né, os discípulos de Jesus, né, que compartilharam com ele, que aprenderam com ele, e eu terei algumas pinceladas para que pudéssemos conversar. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o Geniro, meu amigo, companheiro, irmão, de muitos tempos atrás, onde iniciemos, que depois no início do tema que eu vou realizar, vou dizer a ele o que ele é, né, o que nós somos, o que poderemos ser, né? Então, na noite de hoje, agradeço a presença de todos os irmãos que estão aqui nesse momento, os meus amigos, né, que estão aqui, que vieram me dar força, né, nessa prosa, poderia dizer. Então, eu vou iniciar o trabalho. Depois eu acho. Meus irmãos, hoje o propósito que eu trago para vocês e para nós refletirmos na noite de hoje é muito importante na nossa vida, na nossa caminhada, né? Vai ser muito importante. Então, iniciando esse trabalho, eu trouxe algumas coisas que nós vamos conversar, vamos trocar ideia, mas se eu terei essa inspiração, com certeza o Pai irá nos conceder, né, de exemplificar aquilo que nós precisamos aprender, que nós precisamos ouvir, né? Então, o propósito que eu trago para nós na noite de hoje, para mim também, é muito importante. É o seguinte, eu trouxe para nós, coragem no caminho. Isso aí nós vamos conversar minuciosamente, né, para que nós possamos aprender e vivenciar aquilo que nós precisamos, que é importante para nós. Mas para isso, nós temos que ter uma injeção de ânimo, uma força. E o que eu achei essa força? Aqui diz, coragem no caminho. E eu trouxe uma pequena reflexão sobre a coragem. O que ela fala, o que ela diz para nós. Em primeiro lugar, antes de eu iniciar essa mensagem, eu estou lembrando, naquele momento, quando a primeira palestra que eu participei do Divaldo Franco, lá talvez o Geniro estivesse, com certeza estava assim, do Divaldo Franco, que ele falou para nós, quando ele estava expondo a mensagem, a palestra dele, ele disse assim, tu sabes que eu encontrei duas senhoras na rua, duas comadres, e elas diziam, conversaram, botaram o que elas tinham que fazer em dia, e esqueceram de perguntar se iam no centro, não. Mas elas se distanciaram, foram embora, e uma delas lembrou isso assim, fulana, tu vai lá hoje de noite? E a outra sabia onde é que era no centro. Naquele tempo ainda tinham vergonha, não tinham coragem de assumir uma doutrina, porque elas eram de outra. Então eu achei muito importante esse questionamento que Divaldo disse. E hoje eu digo para vocês são corajosos, vocês estão aqui, dentro de uma casa espírita, né? Assumiram. Gostaria de saudar o nosso irmão Escapim e agradecer o convite também, né, do Genir, né, que hoje se encontra aí. Então, eu estou achando e agradecendo a vocês a oportunidade que tiveram hoje de nós estarmos aqui, trocando essa ideia, esse pensamento, né, memorizando e falando sobre a coragem. Então a coragem vai nos dizer o seguinte, eu vou ler ela na íntegra e depois nós vamos pegar os tópicos e vamos ver o que ela nos proporciona, né? Talvez o Genir e o Escapim já leram essa mensagem, mas independente disso,
eu irei ler novamente e refletir, porque cada dia é um aprendizado, né? Então diz assim, coragem para sermos espíritos, aquilo que eu falei para você. Onde é que vai? No centro espírita. O que você é? Eu sou espírita. E se eu sou espírita, e disso digo com grande amor, né, com grande felicidade que a doutrina nos proporciona, eu estou me melhorando. Então diz assim mais adiante, coragem para fazer a caridade a quem precisa. Claro, coragem aquele irmão que se dedica, que estuda, né? Estuda, frequenta o centro para poder praticar a caridade. Caridade o que é? Dar ao irmão aquilo que ele precisa. Não precisa ter uma carga de mercadoria, não. Um abraço, um sorriso, qualquer coisa que nós tenha que possamos dar para a criatura. Muitas vezes encontramos um irmão caído, ele está triste, porque ninguém está dando bola a ele. Mas se tu dizer, oh, meu amigo, como é que vai? A autoestima dele vai se levantar, ele vai se sentir prestigiado, né? Ele fica mais animado, né? Então, daí diz assim, coragem para perdoar quem nos ofende, né? Então, a criatura, isso aí nós temos que perdoar o nosso irmão, aquele que nos ofende, por quê? Ele não, como diz Jesus no Evangelho, perdoai que eles não sabem o que fazem. Não fizeram um tanto para Jesus, mas a responsabilidade daquele que eles acusaram, o compromisso seria deles. Eles teriam que reparar. Talvez muito, talvez nós não estávamos lá. Será que hoje não estamos aqui, né, arrependidos, procurando ser melhores, né? É muito importante isso aí, essa reflexão. Coragem para procurar a verdade. Sim, e eu saber aquilo que eu vou fazer, eu dar conforto e crédito àquele irmão que quer saber aquilo que eu estudei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, de que maneira eu faço e como ele pode fazer. Então eu tenho que dar um pouco daquilo que eu recebi. Quanto mais é dado, mais seremos cobrados, principalmente os nossos trabalhadores, nós espíritas, né? Então diz assim, ó, coragem para aliar o ódio. Muitas vezes nós estamos despreparados, levantamos mal-humorado e passa uma pessoa no nosso caminho e nos ofende. E eu, daquela hora em diante, eu começo a odiar aquele irmão. Pelo contrário, vamos ignorar ele, porque ele é um coitado, não conhece nada, não conhece a verdade, né? E Jesus diz, conheceis a verdade, que ele vos libertará. Então é um mal que está causando para ele mesmo, para nós mesmos. Bom, saber o certo e o errado, é aquilo que nós estudamos, que Kardec deixou, e o nosso livro Evangelho nos traz, e nós temos que vivenciar os ensinamentos. Deus determinou que Jesus viesse nos ensinar, o nosso irmão e professor e amigo, e ele nos deixou através do Evangelho. E Kardec ainda resumiu muito bem para nós, né? Deixou na íntegra, em que nós só nos leram ele, nós entendemos o que ele nos diz, né? Ficou mais fácil o raciocínio para nós, que antigamente nós tínhamos que aprender o beabá e formar frases. Agora não. Agora ele vem, como dizia, nos nossos olhos e um bom entendimento. Então, não devemos ter ciúmes nem inveja. Olha, veja como existe, né? As coisas que o bem e o mal no Evangelho está. Ele nos deixa, Jesus fala, os defeitos e as virtudes, né? Como devemos nessa caminhada, nesse caminho, nessa estrada que nós vamos procurar, ser bons, conhecer a verdade, para nós saber como caminhar nessa estrada. E se nós sabermos, né, e nos prepararmos, a estrada vai ser bem suave, mais lenta. Agora, se ainda nós tivermos percalço na nossa vida, nós vamos encontrar espinhos,
pedras, vai nos dar trabalho para tirar, né? Para que o caminho, né? Então vamos saber e compreender tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Depois eu falarei mais sobre o Evangelho. Então, a coragem para limpar o nosso coração amaldiçoado. Nós temos que ser humildes e brandos de coração. E o Evangelho nos ensina a vivenciar essa máxima do Evangelho. Nos ensina. Basta nós aprender e colocar em prática, né? Nesse contexto todo. Coragem para melhorar nosso íntimo. Nós temos que fazer uma reforma ainda. Aquilo que está dentro de nós, aquilo nos machuca, nos agoniza, né? Então nós precisamos saber de que forma trabalhar isso que ainda está me prejudicando. Saber banir, né, dentro de nós. Que o coração seja bem mais, fique mais aliviado, e tudo aquilo que eu fizer, fazer com amor. Suportar as amarguras da vida. As amarguras da vida, o que será que são? Não são as dificuldades, não são as doenças que muitas vezes se atravessam no nosso caminho e muitas vezes nós não sabemos como superar. Sim, é uma prova, pode ser uma impressão, pode sim. E pode ser um teste, pode sim. Porque talvez eu transgredi uma lei de Deus e eu preciso, para aprender, para passar por aqui. Vai ser um aprendizado na nossa caminhada. E todos nós temos que fazer isso aí. Não é só o Antônio Calha, o Gemília, o Escapim, todos os nossos irmãos. Nós precisamos fazer isso aí. Não é difícil, não. Não é difícil. Basta querer. Ó, vocês vão ver no final o que vai nos dizer isso aí. Coragem para amar o próximo como a si mesmo. É o que Jesus pediu no Evangelho. Ama o próximo como a ti mesmo. Né? Todas as criaturas, porque todos nós somos irmãos perante o Pai maior. Ele não nos disse, quem amar o vosso irmão, é a mim que vos amarei. Portanto, se eu amar os nossos irmãos, eu não preciso dizer ao Pai que eu amo o nosso irmão. Ele sabe que eu amo, se eu amar os irmãos, eu estou amando ele também. Né? Então não precisa nem eu dizer a ele que eu também os amo. Coragem para amar a Deus. Só aquilo que eu disse, falei agora. E a Jesus. Temos que ter coragem de saber quem é Deus, o que Deus me proporciona. Ele é nosso Pai, né? E o que Ele nos proporcionou é essa vinda aqui. Porque encarecidamente, talvez em outras reencarnações, precisei pedir que Ele me concedesse um retorno para me recuperar aquilo que no passado, ainda em outras encarnações, eu não tinha feito. Então ainda ficou uma continha para pagar, uns centavos ainda. Então ele me concedeu para que eu viesse nessa idade. A idade não precisa dizer 100 anos, 50 anos, 10 anos, 5 anos. Nem nós não sabemos, só ele sabe, né? Quanto tempo nós temos que ficar aqui. E esse tempo nós temos que aproveitar. Seja hoje, seja amanhã, seja depois. E ainda diz assim, esse trechinho diz assim, coragem para ter coragem de fazer tudo isso. Viu? Não adianta nada. Aí eu faço. Ah, mas eu vou deixar para amanhã. O que pode fazer hoje não se deixa para amanhã. Então vamos começar hoje, ter coragem, né? De procurar uma casa espírita, de ouvir um evangelho, de colocar em prática todos os dias, momentos, que cada dia é uma melhora, desde que eu tenha o quê? Um pouquinho de fé. Uma vez, um fraterno, eu estava conversando com uma senhora e eu perguntei a ela, mas escuta, eu estava vendo ela triste, cabisbaixa, e eu procurando levantar a estima dela, falando sobre Jesus, sobre Deus, como colocando em ela assim. Eu disse assim, tu tens fé, tu acredita em Deus? Ah, eu tenho, é desse tamanho.
um enorme. Digo, fecha a mão. Não precisa tão grande assim. Vamos diminuir, vamos fazer com que ela chegue. Nem que seja um pouquinho assim. Não é a quantidade, é a qualidade. É o querer. Né? É o querer. Mas agora, meus irmãos, depois dessa pequena reflexão, eu trouxe uma mensagem, Caminhos Retos, de João, no capítulo 21 a 6, que nos diz assim. Até que hora, gente? Que nos diz assim. Ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. O que será que ele quis nos dizer com isso? Depois ele continua nos explicando, nos dizendo, reforçando aquilo que ele refletiu e procurou nos passarinhos assim. A vida deveria construir por partes de todos nós, rigorosamente, observância dos sagrados interesses de Deus. Muitas vezes nós não damos valor, né, para aquilo que ele nos deixou. Nós queremos fazer aquilo que nós achamos que está muito bom para nós, né? Nós esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Eu poderia falar sobre eles, mas eu estou falando, resumir num momento só, num resumo, para que todos nós pudéssemos entender, né? Então, nós temos que observar, né, os desígnios de Deus, que Ele nos proporciona na nossa caminhada enquanto aqui permanecermos. Frequentemente, porém, a criatura abusa e sobrepõe-se aos desígnios divinos. São poucos, né? Mas ainda tem gente, né, que procura. Estabelece-se, então, o desequilíbrio por ninguém enganará a divina lei. É aquilo que eu disse, as leis de Deus não castiga ninguém. Ele nos deixou. Nós que temos que, né, não podemos infringir as leis. Temos que respeitá-las. Temos que vivenciar as leis de Deus. Porque depois, muitas vezes nos acontece na nossa vida, temos um deslize, quem é que nós vamos culpar? Por que Deus está me castigando? O que eu fiz? Né? Por que eu sofro tanto? Eu me questiono. Né? Então, mas não é Ele. O Pai não quer nem o mal do Filho, se Ele nos mandou e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, é para ser feliz. Mas muitas vezes nós temos algo ainda para reparar, que aos pouquinhos são colocados no nosso caminho. Se nós aprendermos e souber amenizar a situação, nós poderemos ter uma vida feliz enquanto aqui permanecermos na Terra. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Veja, que qualquer coisinha nós nos queixamos e sofre, é porque ele não sabe, porque ele não aprendeu, ele não buscou a verdade. Jesus disse, conheceis a verdade que ela vos libertará. Então, pode botar nesse contexto, podemos lembrar do Evangelho. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam num verdadeiro inferno de sombras interiores. Então, eles estão perdidos e precisam compreender e entender. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, o esquecimento do capricho e imprevidência que outros fizeram cair. E nós, muitas vezes, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ainda continuando, Jesus, no entanto, há quase 27, exclamou, lançai a rede, a banda direita do barco e acharei. O que ele quis? Ele quis fazer uma comparação, mostrar a vocês o que existe na parábola. Obrigado. Existe na parábola, né?
o pescador, né, o barco, quando ele estava pescando, com nossos irmãos. E aqui ele compara, ele identifica aquilo, né, que ele ensinou aos seus apóstolos. Figuramente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Nós temos que ter exemplos bons para melhorar o nosso caminho, para seguir o meu caminho. Mas para isso, mais adiante eu vou dizer, esse caminho precisa de um alicerce. Precisa de um alicerce, que ainda não estou falando, o qual é ele. Mais adiante eu falarei. Figuramente, o espírito humano é um pescador. Todos nós somos pescadores. Todos nós somos. Os valores evolutivos, a escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é um barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Ele sempre busca algo, muitas vezes, em vez de ter interesses espirituais, materiais. E isso aí, nós precisamos sim, nós temos que correr atrás da profissão, do emprego, estudar, mas nós temos que ter limite. Não é só de pão que vive o homem. O espírito, o corpo precisa de pão. O espírito, o que ele precisa? Eu já digo de oração. Orar por ele e ele ser melhor. Esse é o importante. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Será que estamos fazendo a coisinha certa? Estamos procurando alguma coisa que eu possa acreditar, entender, vivenciar? E ainda pergunta se ainda tem mais outro questionamento. Fundam-se nossos pensamentos nos atos da verdadeira justiça? Né? E veja como nós precisamos da justiça divina, das leis do nosso Mestre Jesus. Né? Nós precisamos disso aí. Convém consultar a vida interior em esforços diários para que o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de um modo geral, aos seus discípulos. Veja como ele deixou. Dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Então, esse caminho é o que nós estamos procurando todos os dias. E muitas vezes nós, eu achei um caminho, ele era meio assim, eu achei difícil, eu não quis entrar. E nunca nós nos achamos. Nós estamos sempre procurando. Né? Mas um dia nós encontraremos. Né? O momento certo e nós vamos encontrar. Mas para que isso aconteça e que eu seja merecedor, eu tenho que acreditar algo para satisfazer o meu espírito, porque esse corpo veio para que o espírito passasse por aqui e reparasse aquilo. Precisou essa matéria. E Deus concedeu. Mas ele mostrou dentro das suas leis que nós temos que acreditar, ter fé, coragem. Temos que ter coragem para ter fé também. Temos que acreditar, nos trabalhar para nós sermos merecedores daquilo que Jesus quer que nós façamos. Buscai e acharei, pedi e obterei, batei a porta de vos dar. Diz no Evangelho de Jesus. Então nós temos, fazendo essa pequena reflexão, nós temos que lembrar o que Jesus nos deixou. Mas nós vamos ver sobre Lucas, tem um trechinho pequenininho, nós vamos repetir esse trechinho que diz assim: firmeza na fé. Esse é o concreto para a nossa obra. Esse que é o concreto para a nossa obra. Acreditar. Muitas vezes nós temos espíritos, né, que nos concedem, nos dão, nos assistem, nos querem mostrar caminho, nós muitas vezes não enxergamos. Né? Muitas vezes não enxergamos. Nós somos felizes e nunca estamos contentes. Reclamamos da vida. Né? Então nós temos que viver com alegria aqueles momentos felizes que é proporcionado. Se ontem foi, hoje vai ter que ser também.
E amanhã, gradativamente, novamente, esforçando. Mas se eu conhecer a doutrina, conhecer os ensinamentos de Jesus, lendo as obras que Kardec nos deixou, eu já nem falo nos médios, nos livros dos Espíritos, eu deixo mais para os médios, isso aí, né? Eles nos mostram bastante o que nós precisamos para nos tornar um homem de bem, a responsabilidade que temos, né, de passar a mensagem, né, e ela seja pura, seja concreta, seja verdadeira, para as pessoas acreditarem, aqueles que muitas vezes não têm oportunidade de estudarem, né, e aqueles que têm, graças a Deus, né, que muitos são chamados e poucos escolhidos, vêm e colaboram. Então vamos ver o que diz Mateus na sua mensagem. Os que estão à pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desvairam, esquecem de Jesus. Eu acredito, a fé que eu falei do exemplo da senhora aquela, eu sei, é grandiosa. Não, por isso que eu digo, é a qualidade, não é a quantidade. Aqui Mateus também já nos chama, o Lucas fala sobre essa fé que nós temos que ter, uma fé raciocinada. Né? Porque quando, porventura, qualquer dificuldade, qualquer empecilho veio, qualquer teste que venha se deparar comigo, eu saber como resolver, né? Como espírita, né? Como conhecedor da doutrina, como conhecedor do Evangelho, tem que colocar em prática, senão não adianta nada. Né? Eu estar dentro da doutrina espírita e eu não ser um espírita verdadeiro. Né? Então diz assim, o que o Lucas diz? A palavra pedra entre nós continua a simbolizar a rigidez e o impedimento. É uma pedra, não é fácil para quebrar, dependendo dela, né? Então, no entanto, convém não esquecer de que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza da nossa fé. Como diz no Evangelho, a fé remove montanha. Então nós temos que ter uma fé raciocinada, como muitas vezes eu repito. Pedro foi chamado pelo mestre certa vez a rocha viva da fé. E Pedro foi. Pedro foi a rocha viva da fé. Né? Então ele foi o seguidor, acreditou em Jesus, né? Seguiu ele, acompanhou e assumiu o compromisso deixado não só a ele, aos demais também, e eles, porque Jesus precisava deixar a palavra, então deixou a eles para que eles pudessem divulgar aos países, aos povos, aqueles que precisavam, né? Que era um tempo, um povo muito ainda ignorante, né? Não é como os dias de hoje, tudo é mais fácil. O engenheiro, capinho e ligam lá, já falando no momento, já combinando a coisa, tudo mais fácil. Antigamente não existia isso aí, né? Era tudo mais difícil. Agora tem que agradecer. Mas tudo dentro, né? Tudo dentro dos limites. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem-se totalmente na época das tentações. Veja, nós não podemos nos deixar abater por nada. Se nós tivermos a nossa fé, nós temos que fazer que nem Chico Xavier. Tudo passa na nossa vida. Uma vez ele teve uma dúvida, e ele mandou para Emmanuel, questionando a Maria, que o que ele tinha que fazer, com toda a sabedoria dele. Dali 3 dias, Emmanuel voltou e disse, o que ela mandou me dizer? Que tudo passa. Esse passa, o que nós poderemos exemplificar?
paciência que nós não temos. Assim não sabemos esperar, queremos as coisas para ontem. Não, nós temos que ser pessoas serenas, tranquilas, para que as coisas aconteçam não no tempo exato. Tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, né? Não são os poucos os que entram nessa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. São experiências na nossa vida. Eu vou adiantar mais um pouquinho depois. Na organização doméstica, os pais cuidarão dos filhos incessantemente dos filhos e os pequeninos. Mas necessitam demonstrar o esforço de si mesmo. O chefe do serviço ensinará os auxiliares, novos com paciência, e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. É isso que Jesus deixou para nós. Nós somos Deus deixou através de Jesus os ensinamentos para os filhos que somos nós. Ele nos dá o que nós precisamos, o que nós necessitamos, nós temos que buscar, né? Então nós temos que buscar. Nós vamos buscar e acharei, pedi, obterei, batei a porta abrirá. Então Jesus, em cada momento, ele sempre nos chama atenção e nos facilita a compreensão. Nos facilita a compreensão, é dessa forma. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Não podemos esperar. Eu vou pedir pro Geni, quem é que vai pro centro de vocês aí? A vizinha. Bote meu nome lá, que hoje eu não posso ir. Né? Rezem por mim lá. Façam uma oração para mim. Quem é? Será que é o Escapim, o Geniro, o irmão lá, que está, ou vocês, qualquer um de vocês, que estão precisando? Claro que ele vai fazer a parte dele, vai orar por aquele irmão, se penalizar, por não ter oportunidade de estar ali naquele momento. De uma certa forma, ele vai receber alguma coisa, mas não tudo aquilo que ele precisa. Né? Quem o doente, quando vai no médico, o médico dá o remédio. Não é o médico que toma o remédio, é o doente. Ele tem que tomar para ele refazer, né? Então vocês vejam que nós não podemos esperar pelos outros, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um, todos nós. E Deus concede a todos nós. Todos somos iguais, ninguém, não somos melhores que ninguém. Né? Basta procurar a verdade. Né? Enquanto alguém sobre a firmeza espiritual, enquanto o imprescindível descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Aí eu pedi para ele, para esses irmãos, e ainda eu estou passando, eu ainda preciso de mais. Eu acho que agora eu vou lá. Aí vai apertar o sapato, né, meus irmãos? E a pessoa vai lá, aí chega a hora. Aí chega a hora que o irmão chegará lá, porque o pai não abandona nem o filho. Todos nós temos oportunidade. Como diz o outro, por mais arteiros que somos, ele nos perdoa, ele passa a mão nos seus filhos. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação, respeitando a firmeza da fé onde ela existir, mas não demos a edificação da nossa para a vitória estável. Essa vitória sempre nós temos que ter concreta. Ela tem que permanecer dentro de nós, em cada ato da nossa vida.
meus irmãos? Então, eu poderia falar sobre o livro dos Espíritos, sobre o livro dos Médios, sobre... eu hoje falei sobre pouca coisa do Evangelho. E se nós fizermos tudo isso aí, nós vamos ser pessoas felizes. E se nós olharmos o Evangelho capítulo 17, sede perfeito como perfeito é vosso Pai. Ele, veja que ele nos diz, para nós nos tornarmos homem de bem, sermos bons espíritas, cumprir com o nosso dever. Está tudo aqui. Vocês leem o capítulo 17, 17, e vocês vão ver melhora. A palavra, o semeador, né, também está aqui nesse capítulo, né, onde plantar a semente, né, qual é a terra que nós precisamos, aonde devemos largar a nossa semente. Meus irmãos, espero que todos compreendessem. Eu agradeço a presença de todos, agradeço e parabenizo a casa pela sua estrutura que está sendo melhorada, né? Para ter mais acolhimento com os irmãos, né? Para que retornem à casa, né? Isso aí é muito importante. E não tenham vergonha de ser espíritas e tenham coragem de ser espíritas. Obrigado a todos, uma boa noite. Meus irmãos, vamos agradecer ao Pai esse momento importante que Ele nos proporcionou de estarmos nessa casa, com o mentor espiritual, Francisco Lóis, e todos os demais companheiros que nos acompanharam nesse momento. Que Deus conceda a fé, a esperança, a sabedoria a todos nós que aqui nos encontramos, dando-nos saúde perfeita, para que possamos, enquanto aqui permanecermos, sermos felizes, vivermos com alegria. E com esse propósito, com essa esperança, com essa fé, te agradecemos esse momento muito especial para todos nós que aqui estivemos. Que a paz e a misericórdia divina permaneça nesta casa e com todos vocês, hoje e sempre. Que possa levar para os seus lares muita alegria, muita saúde, muita esperança, muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus.